Bom, pessoal, vamos agora às tags semânticas e estruturais, porque além de um significado semântico, um determinado conteúdo na minha página, esse significado semântico corresponderá a uma estrutura da minha página. Por exemplo, se um determinado conjunto de links ele pertence ao menu de navegação da minha página, se uma determinada porção ali corresponde ao rodapé da minha página, ao cabeçalho, ao conteúdo principal. E, enfim, nós veremos as tags estruturais que têm consequentemente significado semântico que o HTML provê para a gente. Lembrando, novamente, que eu já havia pontuado no começo, mas essas tags elas não têm qualquer efeito visual, efeito apenas semântico, porém vão criar a facilidade de nós podermos formatar esse conteúdo nos referenciando a essas tags. Por exemplo, se eu tiver várias páginas dentro do meu site, e todas elas eu tiver lá o rodapé bem definido, o cabeçalho bem definido, etc., eu posso aplicar o mesmo estilo para posicionar, formatar, enfim, esses elementos dentro da minha página. Então, ganho inclusive um elemento a mais para estilização da minha página, para selecionar determinados elementos e prover a estilização. Tá? Vamos começar aqui com alguns deles nessa primeira parte, começando pelo header, que seria o correspondente ao cabeçalho. Não confundir o head da minha página com o header, ok? Certo? Head é da cabeça, onde eu tenho os metadados da minha página. Depois, dentro do body, que é a parte do conteúdo, lembrando que nessa parte aqui nós só estamos trabalhando com conteúdo dentro do body. Então, o header, ele vai dentro do body. Não tem nada a ver de metadata, que dentro do header a gente vai colocar elementos HTML visuais, tá? Então, o header é o cabeçalho, normalmente aquilo que aparece no topo, tá, de uma página, ou como a gente vai ver mais para frente, pode ser no topo de um artigo, no topo de uma seção. Mas, vamos dizer assim, por padrão, tá? É um conteúdo que vai ser disposto no topo da nossa página. Então, normalmente, esse header vai ter a logomarca da empresa, vai ter o título da página. Se tiver busca dentro da página, vai ter uma barrinha de busca dentro da página, tá? Então, eu coloquei aqui que, normalmente, o header é um container utilizado para apresentar o conteúdo introdutório, tá? Ou um conjunto de links de navegação. Tá? Então vamos pegar aqui o exemplo da página da Americanas, que eu peguei, que eu acho que representa bem essa página. Tá? Ó, nós temos aqui a logomarca, tá? Os links de navegação, não tem o H1 aqui, porque o Americanas, na verdade tem o H1, tá? Que é esse próprio link aqui do Americanas. Tem o H1 escrito, explícito, tá? Com texto. A gente pode colocar o H1 no formato de figura, inclusive, tá? Normalmente é utilizado no topo da página, tá? Que é composto por headers, H1, H2, e também pode conter um formulário de busca, tá aqui, ó, a partezinha do formulário para você buscar um produto, tá? Eu coloquei, porém, pode-se ter vários headers ao longo da página, como cabeçalhos de seção, que a gente vai ver mais para frente, mas como eu falei, por ordem de regra, tá? Ou por padrão, normalmente é um único header no topo da página. Tá? Então, contém aquelas informações iniciais, as primeiras informações que o usuário vai ver na sua página. Tá? Normalmente, tá? Não necessariamente precisa ter navegação aqui no header. Tá? Então, eu peguei uma descrição da literatura e coloquei um exemplo, tá? Que corresponde a essa descrição, que seria um exemplo meio típico. Ok? Bom, além do header, deixa eu voltar para outra parte, nós temos o footer, que é a contrapartida, nós temos o cabeçalho, portanto nós teremos o rodapé, tá? Tudo isso dentro do body. Normalmente no rodapé a gente coloca a autoria, a gente coloca direitos autorais, a gente coloca o sitemap, que é uma espécie de mapa do site para você acessar diversas partes do site também, tá? Que às vezes não está disposto tudo no menu, você pode colocar mais opções aqui embaixo ou repetir as opções do menu e colocar outras opções. E informações de contato, normalmente, tá? Pode colocar outras coisas. Aqui eu coloquei para vocês verem, tá? Coloquei também aqui que normalmente a tag address é utilizado como filho do footer. E vale ressaltar que o footer também pode ser utilizado como cabeçalho, como rodapé, perdão, de seções, de artigos, enfim, ela pode ser utilizada em outro lugar. Normalmente temos um footer no final da página, e aqui nós temos aqui, ó, sitemap, tá? Cartões, digital e etc. Links para as redes sociais, aqui tem até mais informações que vai exibir outros links aqui para dentro do site, tá? E aqui tem o endereço, aqui informações
de contato. Inclusive tem esse mapa do site escrito explicitamente aqui embaixo. Tá ok? Nós temos também a tag Nave, tá? Nave vem de navigation, não sei se é navigation, tá? Tag Nav, tá? Vamos chamar de nave para não correr o risco de errar no inglês. Então, navegação. Esse navegação, tá? Significa que você vai colocar os links de navegação do seu site. O que seriam links de navegação do seu site? Então, por exemplo, se eu tenho lá o início, eu estou lá no UOL, certo? Eu tenho a seção de esportes, eu tenho a seção de cotidiano, eu tenho a seção de economia, etc. E todos esses links vão levar para outras áreas, para outras páginas, mais ainda do meu site, tá? Então, navegação dentro do meu site, ou ainda, se você preferir, um menu de navegação do meu site. Portanto, são esses links que a gente vai colocar dentro da tag Nave, tá? Não são todos os links, tipo, tem o Google lá, um link do Google lá no meio da minha página porque eu estou falando do Google. Não, isso daí continua normal, tá? Só os links de navegação a gente coloca dentro da tag Nave. E aí, né, outra utilidade, além da gente ter um bloquinho que a gente vai poder formatar, posicionar, enfim, como a gente já viu com outras tags de divisão anteriormente, pode ser útil para leitores, né, interpretar de maneira adequada. Então, em vez do nada ele começar a falar esporte, economia, religião, lá, eu quero menu, esporte, economia, religião, enfim, e aí já facilita para o deficiente visual entender que aquelas opções que o leitor está falando correspondem ao menu, tá? Outra tag que nós temos aqui dentro dessa parte básica de tags estruturais, eu dividi em duas partes, é a tag main, que representa o conteúdo principal da minha página. Então, tem o footer, eu tenho o header e eu vou ter o conteúdo principal da minha página, o main, certo? Além de outros conteúdos que eu posso ter o Nave também separadinho do main, né? E onde vai aparecer o conteúdo em si da minha página, vai ser o main, tá? Então, onde tem o principal conteúdo da minha página, tá? Aqui eu coloquei uma observação, áreas de navegação, cabeçalhos e rodapés não devem ser incluídas no main, ok? E por fim nós temos a tag aside, tá? Ou aside, em que seria uma tag na qual o conteúdo que eu vou colocar nessa tag não corresponde ao conteúdo principal, seria um conteúdo auxiliar, um outro tipo de conteúdo que eu quero colocar dentro da minha página, tá? Então, o conteúdo que eu vou colocar dentro da tag aside não está diretamente relacionado com o conteúdo principal. Pode estar indiretamente relacionado com o conteúdo principal ou pode não ter nada a ver com o conteúdo principal, tá? Frequentemente utilizada para apresentar barras de navegação laterais, mas nem sempre, tá? Então, aqui eu peguei dois exemplinhos da tag aside para vocês verem. Primeiro aqui, ó, jovens na UTI já são maioria, tá? E aqui, ó, tem uma recebida, notícias da Folha, digite seu e-mail, ó, notícias relacionadas, tá? Mais de 500 mil pessoas receberam a primeira dose, vamos ver, ó, jovens na UTI já são maioria. Então, é uma notícia que possui relação com o que está falado, mas não necessariamente é uma notícia sobre jovens na UTI são a maioria. Não, notícias indiretamente relacionadas a esse conteúdo principal, tá? Hospital das Forças Armadas cortou leitos de UTI, de TCU, enfim. Peguei uma reportagem, a primeira reportagem que apareceu no site, eu acho que foi a Folha, acho que foi a Folha, recebi notícia da Folha. Copiei e colei aqui para mostrar um uso do asset, tá? Outros do asset eu peguei do próprio site Mozilla Developer, perdão. E que você tem aqui um texto falando sobre salamandras, tá? E aí apareceu um conteúdo de uma propaganda aqui, de uma outra matéria, enfim, que apareceu no longo do texto, ou pode ser, inclusive, um adendo a isso que está sendo explicado no texto, mas aqui não apareceu no formato de barra lateral, tá? Apareceu dentro aqui do próprio texto, tá ok? Então, outro exemplo aqui do aside. E aqui eu fiz um exemplinho considerando todos juntos, então vamos fazer o exemplinho também, tá? Então, vou me fechar aqui, eu vou precisar dessa parte. Vou colocar aqui mais uma pastinha, que seriam tags estruturais. Dentro das tags estruturais, eu vou fazer um exemplo em que vai ter o header, vai ter o main, vai ter o footer, vai ter o nave e vai ter o aside, HTML.
Como eu já vou ter que fazer um CSS para todos esses caras, vou copiar esse nome aqui. E já vou criar aqui um CSS com este nome também. Tá aqui no documento. Eu vou ter aqui o header, main, footer, nav e site, o site. E aqui eu vou fazer um conteúdo, tá? Vou até colocar aqui dar uma ampliadinha aqui, só para a gente ver mais perto o conteúdo que eu deixei, tá? Um pouquinho mais centralizado. Então aqui eu tenho uma parte de cima, posso considerar que seria o meu header, né? As primeiras informações, onde tem o título principal da minha página, tudo bonitinho. Aqui eu tenho um menuzinho, aquilo que seria um menu de navegação na minha página. Tá? Aqui eu tenho um conteúdo principal, coloquei só com lorem ipsum, só para a gente fazer o site. Aqui eu tenho um conteúdo que seria correspondente à side, uma barra lateral. E aqui eu tenho o footer da minha página. Tá? Então vamos começar dispondo esses elementos. Ó. Então eu tenho um header, tá? Eu tenho um main, eu tenho a side e eu tenho um footer na minha página. O footer tá bem tranquilo, tá dentro do footer. Eu vou ter um address aqui, que é... vou até colocar em P. Daniel D. O. Carvalho 555 Porto Ferreira SP, tá? E aqui eu vou colocar um outro P aqui, que é o desenvolvido por Rafael Deli Rossi. Colocar um símbolo do copyright, colocar um E, copy, e copy 2021, só pra gente ver. Opa, deixa eu copiar esse carinha aqui, copy. Opa, aqui acho que não copiou. Copy path. Tá aqui o símbolo das direitos autorais, tudo bonitinho, tá? Só tem o footer. Vou colocar um fundo um pouco mais escuro nesse footer. Então vou pegar o meu CSS, que ainda não está criado. Vou colocar aqui o footer, tá? Colocar um background color nele. Jogar no black, depois eu vou pegar um cinza um pouco mais escuro. Pode ser esse. E a cor color white, vai ficar em branco, tá? Então tenho este fundinho aqui, tá? O texto está centralizado, então text align center, tá? Já tem um pouquinho mais próximo do que eu tenho aqui nessa página. Por enquanto eu vou deixar só assim, tá? Eu vou fazendo as outras partes da minha página. Bom, o que mais que eu tenho nessa página? Eu tenho essa parte de cima, tem essa parte de cima aqui, onde eu faço o cabeçalho da minha página. Então vamos colocar lá, eu vou lá no header da minha página. Aquele header, ele tem um H1, certo? Esse H1 está escrito sistemas de informação, tá? E ele tem uma imagem também, né? Então tem um IMG. O source dele, acho que é o FMS logo. Imagens. O FMS PNG, é esse cara aqui, tá? Então, SRC. Opa, SRC é igual. Os pontos barra imagens. O FMS PNG. Logo o FMS. Ok? Só que a hora que eu colocar isso daqui, lembra que essa figura ela é muito grandona, tá? Então eu vou diminuir o tamanho dela e para diminuir eu vou fazer o seguinte, tá? Já que eu vou ter que formatar o meu header, que eu quero dar um tamanho para ele, uma cor de fundo tudo bonitinha, eu vou, primeira coisa, lá no meu header, eu vou colocar aqui um background color, blue, primeiro. Agora eu vou acertar aqui a tonalidade desse blue, acho que tá mais para cá.
precisa ser idêntica ao que eu fiz, acho que é mais ou menos nessa tonalidade de cor. O color tá white, daquilo que está escrito ali no blue, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, a imagem, tá, que tiver dentro do header, então header img, a altura dela vai ser de 100%, ou seja, vai ser do tamanho do meu header, tá? Com isso eu já vou conseguir diminuir o tamanhão dela, tá? Por que não diminuiu o tamanho? Porque eu não coloquei o tamanho aqui no meu header, né? Então, ref, colocar 150 px, tá? Ele é do tamanho do meu header, mas como tem esse H1 aqui está quebrando, né? Ele de fato tem o tamanho do meu header, só que ele está jogando aqui para baixo. Nossa, a cor ficou nada a ver aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, que eu acho que está na casa dos 80, 150, 150 mais ou menos. 80, 150, acho que é 150. É isso. Nossa senhora, não é não, hein? Essa daqui está mais parecida. Bom, o que eu posso fazer aqui, né? Se eu tentar inverter aqui também essa imagem, né? Jogar lá para antes, o H1 para depois, também não vai dar muita diferença, porque agora o sistema de informação ficou aqui para baixo. Isso por quê? O que está acontecendo? Lembra que o nosso H1, o display dele é block, né? Então está colocando a imagem, ele está dando block, ele tem margem para cima e para baixo ainda, inclusive, tá? E ele está vindo parar aqui para baixo, porque ele precisa de uma linha só para ele. Então, se eu chegar aqui, meu header, tá? Falar que se bem que eu vou ter um H1 só, né? Então eu posso pegar esse H1 aqui e falar que o display dele é inline, atualizar, ele já vai parar aqui. E por que ele veio parar exatamente aqui e ele não veio parar aqui em cima, tá? Isso é dado porque a forma de alinhamento padrão, tá, do HTML é chamado de baseline. Ele pega todos os componentes de uma mesma linha, traça uma linha aqui, tá, para pegar todos esses componentes e vai alinhar todo mundo por baixo, pelo começo do conteúdo, certo? O começo do conteúdo da imagem ela começa aqui por baixo e aqui vai alinhar, portanto, na parte de baixo aqui da imagem, tá? Para que forme uma linha e todo mundo fique disposto nessa linha. Tudo bem? Um recurso aqui que eu posso fazer, depois eu vou explicar um pouquinho mais esse baseline na parte de CSS, em vez de colocar dessa forma, eu vou pegar minha figura, tá? Header imagem, e vou falar que ela vai flutuar para a esquerda, tá? Então, float left, eu vou explicar esse float na próxima aula. Float left. Assim eu tiro ela dessa linha base, ela vai ficar um objeto flutuando no meu texto e com isso meu sistema de informação vai parar ali para cima, tá? E aí o que eu vou fazer? Esse sistema de informação, lembrando que o meu P1, né, ele tem margem. Então vou colocar aqui, ó, body header H1. Ah, meu H1 já tirei a margem dele. Tá? Então meu H1 já está sem margem. Tá sem margem, já tirei coloquei o display inline, né? Já ficou sem margem, tá certo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele inline. Pode ser. Eu vou colocar um padding nele, tá? De 15px. Vamos ver como é que vai ficar. Já deu uma descoladinha boa daqui. E eu vou colocar agora o menu de navegação aqui embaixo. Se bem que eu achei que ficou alto pra caramba esse carinha aqui. Deixa eu reduzir para 100px. 100px tá legal. Um pouquinho melhor. Na verdade dá para diminuir ainda mais, né? Vou colocar aqui 75px. 5px tá legal. Pode ser dessa forma aqui. E aí eu vou colocar dentro do meu header. Deixa eu só fechar esse details aqui. Eu vou colocar também o menu de navegação. Eu posso colocar tanto do lado de fora quanto dentro do header, tá? Posso ter os dois. No caso aqui eu quero que ele fique dentro do meu header. O nave, tá? Então dentro do meu menu de navegação, eu vou fazer uma lista de links. Então, não vou colocar link nenhum por enquanto, tá? Então só vou colocar tag A. Então, sobre o curso. Sobre o campus. E aqui a coordenação. Tá?
Vou atualizar, tá aparecendo um após o outro aqui, tá? Isso porque o display padrão seria o display de bloco, tá? Ainda deu uma ziquinha porque a minha figura tá flutuando para a esquerda, pegou bem a área desses caras aqui, mas não tem problema porque esse display que a gente vai colocar aqui também, tá? A gente vai mudar o display desse cara para ocupar o display de bloco, ocupar o display inline. Só que se eu colocar inline também, né, ele vai começar na frente dos meus sistemas de informação aqui. Então, o que, que eu vou fazer com este carinha aqui? Agora que a minha figura está flutuando para a esquerda, tá? Eu posso voltar esse cara aqui para o display de bloco. Tá. Display de bloco. Perceba que ele deu um espaço a mais para cima, que é porque eu voltei a margem dele, ó, tá? Então eu vou tirar a margem dele. Margem 0px. Deixa eu aumentar um pouquinho a margem interna desse cara aqui. Opa, exagerei agora, hein? 10px, ok. Vou aumentar só o padding right dele. Deixar um pouquinho maior. Deixa eu exagerar um pouquinho só para padding right, não, padding left. Tá quase, hein? Tô quase passando por cima do negócio ali. Padding left 75px. Agora sim deu uma descoladinha, mas exagerei. Tá bom agora. E esses carinhas aqui, tá? Que estão dentro do header, então... E o que eu vou fazer? Eu vou falar que todo LI dentro do meu Nave vai ter o display inline. Certo? Vamos ver o que está acontecendo aqui para esse cara ficar aqui para baixo. Ó. Nave. Ó, o L tem uma margem colossal aqui. Então eu vou tirar todo Nave, o L, margem. Vou colocar 0px por enquanto, só para eu pegar e jogar ele para dentro. Ele está dessa forma aqui, porque ó, o meu H1 ele tem até aqui, então está começando imediatamente depois do H1. Até que ficou bom o alinhamento, então vou deixar dessa forma. Só que eu preciso dar um padding para esse cara aqui, tá? Então vou colocar aqui. Opa. No L. Padding left. Vou pegar o mesmo padding left que eu já tinha antes. Onde que eu tinha padding? Aqui, ó. Da H1 70px. Tá? Só para ficar alinhadinho. E aí, deixa eu só jogar esse H1 para cima que ele está aparecendo antes. Só para ficar na ordem. E aí, todo A dentro do Nave, eu vou colocar uma cor branca. Text decoration none. Tá? Só para ficar desta forma aqui. Poderia colocar um espacinho também, até poderia colocar um espacinho, todo nave A, colocar um margem right 10px, vou colocar um pouquinho mais, 20px, tá? Só para dar um espacinho, então margem right de cada um desses caras, eu dei um espaçamento. Com isso, a gente tem essa parte de cima aqui do nosso menu, temos o rodapé. Isso daqui ele tá coladinho nas bordas, né? Então vou pegar aqui o meu body, tá? Vou zerar as margens dele, 0px, só para ele ficar coladinho aqui na minha página, né? Não ficar com aquele espaço em branco, tá ok? E agora eu vou fazer essa parte do conteúdo principal. Então, lembrando também que neste exemplo, tá? O meu body ele tem um tamanho menor que o tamanho da página. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui também? Meu body, vou colocar o meu width 1000px, só para a gente atualizar aqui. Tá dessa forma aqui, né? Não está ocupando o tamanho inteiro. Não vou trabalhar com mínimo, nada, vou deixar fixo por enquanto. E margem alto, só para ele
Opa, atualizei o PDF, não a página. Só para ele ficar mais centralizadinho aqui. E aí eu vou colocar o main e o aside, tá? Então, o meu main... Cadê? Aqui não, deixa eu fechar o meu látex. Vou aqui colocar o meu main, colocar um background color nele, white smoke, tá? Atualizei, perceba que não teve quase que efeito nenhum, porque meu main de fato ele não tem conteúdo ainda. Então eu vou colocar aqui no meu main, colocar um lorem y, tá? Formato de parágrafo. Tá? Vou atualizar. Perceba que tem uma separação aqui do meu main, tá? Por debaixo, de onde está vindo essa separação do meu parágrafo, tá? Justamente dos parágrafos. Então, vou fazer o seguinte, todo parágrafo dentro da minha página, margem 0px, 0px, e o padding 15px, 15px. Ou seja, tiro o espaçamento fora, né, do lado de fora, e coloco ele para o lado de dentro, para não ficar grudadinho. Agora, meu main aqui já está colado com a parte de cima, tá? E agora eu preciso do aside, tá? Então aqui no aside eu vou colocar também um p lorem, colocar um lorem y, tá aqui o meu aside, tá? Meu aside tem uma corzinha um pouquinho mais clara que o white smoke. Então vou vir aqui, bem, aside, tá? Background color, colocar o white smoke, isso que agora eu vou clarear ele um pouquinho. Tá, atualizei, ele está um pouquinho mais claro que o de cima, não sei se vocês conseguem enxergar a diferença. Só que um tá do lado do outro, né? Nesse exemplo que eu coloquei. Eu fechei meu PDF. Espera aí que eu vou abrir meu PDF de novo. Tá, nesse exemplo que eu coloquei, tá um do lado do outro, tá? Eu vou fazer algo aqui para a gente conseguir este posicionamento, tá? Só que não é algo, vamos dizer assim, que eu me orgulho de fazer, porque a gente vai ter maneiras muito melhores para fazer isso daqui. Mas só com o conhecimento que a gente tem nesse momento, a gente consegue fazer isso daí, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, o meu main, o width dele vai ser de 80%, tá? Portanto, 80% no meu body. E meu aside, o width dele vai ser de 80% também. Opa, 80% não, vai ser de 20% para dar o 100% do meu body. Tá ok? Com isso, né, se eu pegar e atualizar minha página, né, não ficou lá tão legal, porque esse cara aqui, o main tem display de block e meu aside ele tem um display de block, ó, vamos ver. Main, tá aqui, ó, display de block, aside display block também. Então preciso alterar o display desses caras. Para alterar o display de forma que eu possa especificar um tamanho, tem que ser o inline block, né? Então, meu main aqui, eu vou alterar o display dele para inline block, tá? E aqui o meu aside, eu vou alterar o display dele para inline block também, certo? Então, tecnicamente, a hora que eu fizer isso daqui, teria que dar certo, ele continua não dando certo, tá? Apesar de que, se eu vier aqui no meu main, tá? Não tem mais o display de block, nem o aside. Mas lembram o que acontece, né? A hora que eu dei uma quebra de linha, no meu HTML, ele insere um espaço em branco, tá? Então, se eu vier aqui e atualizar, agora sim, tá? Eu já tenho este efeito de um do lado do outro, tá? Mas, ainda assim, está um pouquinho diferente do meu site, né? Porque esta parte aqui está começando bem antes do meu main. Por que está acontecendo? Ó, alinhamento baseline. O começo, o término do meu elemento, né? A parte de baixo de um elemento e a parte de baixo do meu outro elemento, que estão nas mesmas linhas, eles estão alinhados, tá? Então, se pegar uma reguinha, traçar a reguinha aqui, eles vão ficar alinhados, tá? Então, para isso, eu tenho que alterar, vamos dizer assim, o alinhamento padrão dos elementos aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, no meu aside, cadê aqui? Tá?
o text align dele vai ser... Opa, deixa eu mostrar as opções aqui. Opa, text align não, né? Que era alinhar na vertical. O vert align dele vai ser top. Tá? Na hora que eu fizer isso, agora eu já estou alinhando os elementos da linha pelo topo. Tá? Então ficou um pouquinho mais parecido. Mas ainda assim, essa área do aside aqui, ela está maior que a minha área do main. E além disso, aqui na minha página inicial, né? Perceba que ela está grandona o conteúdo aqui, está ocupando minha página inteira, meu navegador inteiro, né? Está tendo esse conteúdo inicial ocupando a minha tela inteira do navegador. E aqui eles estão bem pequenininhos ainda. Tá? Então, de alguma forma, eu preciso fazer com que tanto esse cara quanto esse cara, eles ocupem vamos dizer assim, minha tela inteira. Tá? Como que eu faço isso? Bom, muito simples. Nós já vimos unidades de medida, tá? E eu vou fazer então com que o ref, tá, do meu main, ele ocupe uma área que seja correspondente a 100 viewport ref, ou seja, 100% da minha tela. Só que aqui na minha tela eu tenho essa parte aqui e eu tenho essa parte aqui de baixo, né? Então se eu colocar só 100 VH, vou até tirar esse calque aqui para vocês verem. Perdão. 100 VH, né? De fato, ó, a hora que enquadrar esse cara aqui certinho na minha tela, o começo e final, tenho 100 VH, estou ocupando certinho minha tela, mas eu ainda tenho a parte de cima e ainda tenho essa parte de baixo, então eu preciso descontar esses caras aqui, tá? Então vamos descontar esses caras e deixar um pouquinho mais parecido. Perceba que esse meu menuzão aqui, meu footer, perdão, tá? Vamos colocar ele aqui dentro. Os meus P's, né? Eles estão ocupando ter um padding até considerável aqui, tá? Deixa eu modificar esse pad então, para ele ficar menorzinho. Então, eu coloquei todos os P's, né, com margem 0 e 15, só que eu vou fazer o seguinte, né? A hora que eu tiver um footer e tiver um P, aí pode ser tanto P direto quanto P direto, né, que eu acho que eu só vou ter P direto ali dentro, só para a gente mudar um pouquinho. O padding vai ser 5px, 5px, tá? Só para a gente mudar um pouquinho aqui. Ok, vamos ver se tem mais alguma coisa interferindo aqui, tá? O address tá com P5, então vou ter que colocar só o P, qualquer P, né? Porque eu tenho o P dentro do address. Agora sim, diminuiu o tamanho, agora tá o tamanho adequado. E eu também vou fazer o seguinte, o meu footer, eu vou definir um tamanho fixo para ele, tá? Então, ref, para eu poder fazer a continha depois ali em cima. Ref ser igual a 50px, igual, 2 pontos, 50px. Vamos ver se ficou um tamanho bom. Ficou um pouquinho menorzinho, vou colocar aqui 60px. Tá? 60px está um tamanho legal. Então agora é o seguinte, ó, eu tenho, obviamente que a hora que eu for fazer o exercício prático, eu vou definir tudo isso em termos de variáveis, tá? Mas aqui como a gente está fazendo rápido, eu vou pegar o meu header, qual que é o tamanho do meu header, ó, 75, tá? Aqui eu tenho 60, então quanto que tem que ocupar o meu main? Tem que ser 100 VH, certo? Calc 100 VH menos 75px menos 70px, foi isso? 60px menos 60px, certo? Agora, a hora que eu atualizar, certinho, ó, inicialmente tem nem a barrinha de rolagem nada aqui do lado, ó, e ele está ocupando todo o tamanho da minha página. Aqui está ocupando um tamanho menor, então vou simplesmente pegar e repetir esse cara aqui, tá? No aside. Está ocupando o tamanho da minha tela. Pelo menos, né, o width dele é o tamanho da tela. Só que se esse width, por acaso, extrapolar aqui o limite da minha página, né, e eu vou ter que colocar barrinha de rolagem aqui e tal, e etc. Então, ao invés do ref aqui, o ref, perdão, não o width, né, eu vou falar que o min ref dele vai ser dessa forma. E aqui também o min ref, tá? O tamanho mínimo vai ser dessa forma. Se tiver máximo, ele vai extrapolando os limites da página aqui, certo? Então, dessa forma a gente consegue reproduzir, né, só o menuzinho que eu acho que eu tinha colocado maior, né, que eu coloquei menor, enfim, a gente conseguiu reproduzir aquilo que está aqui no slide, certo? E lembrando que aqui nessa reprodução, o nosso código HTML,
ele já ficou bem separadinho, né? Já tem o que é o meu cabeçalho. Dentro do meu cabeçalho, a parte do menu de navegação. Eu tenho aqui o conteúdo principal, separadinho, bonitinho, tá? No exercício prático, obviamente, nós vamos ter um conteúdo principal decente. Nós temos aqui o aside, se eu quisesse colocar uma barra lateral, por exemplo. Nós temos o footer, e dentro do footer uma outra tag semântica, né? Falou, além daqui ser a parte do rodapé, eu tenho aqui o endereço da pessoa. Tá ok? Então, utilizamos todas, ou melhor, todas não, né? Uma boa parte das tags estruturais aqui. E eu tenho outras tags estruturais, tá? Então, deixa eu voltar o meu zoom aqui. Então, além dessas tags que a gente viu, né, como o main, o header, o footer, o aside, nós temos aqui a tag article, tá, que é utilizada aí quando eu quero criar, de fato, como o próprio nome diz, né, um artigo, um conteúdo completo, né, que ele fala aqui, delimitar um conteúdo autocontido ou independente, tá? Por exemplo, uma matéria de um blog, uma postagem de um blog ali, que é um conteúdo bem definido ali que você quer postar, uma postagem, um fórum, uma notícia, um comentário de usuário, tá? A gente vai segmentar esta área aí dentro da tag article, tá? Para falar, ó, essa parte que corresponde a um conteúdo bem específico, autocontido dentro do meu site, né? Então, uma página ela pode conter múltiplos artigos, normalmente é identificado utilizando headings, tá? Você pode colocar como se fosse um cabeçalho principal do artigo, o H1, tá? Mas normalmente o H1 ele é reservado para o título principal do site, mas tá aqui. Se quiser colocar, pode colocar também como um H1 dentro do artigo. Eu não costumo fazer dessa forma, tá? Costumo colocar do H2, H3 para frente, dependendo de como está organizada a estrutura, mas pode se colocar, certo? E aí dentro do article, tá? Se você quiser colocar um cabeçalho para o seu artigo, você pode ter uma seção header dentro do artigo. Se você quiser colocar um endereço do autor, você pode colocar um address dentro da tag art. Se você quiser colocar a data de publicação do artigo, você pode colocar tag time lá dentro para especificar a data que o artigo foi publicado, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo com a tag article, e no próximo vídeo eu mostro então para vocês a tag article. Até lá!